E aí, pastorzão? Meu Deus, que coisa linda é essa? Ô, glória! Rapaz, que estreito de Jeová é esse, hein? Que nada, eu queria que você continuasse. Bom demais. Pastor, obrigado, viu? Obrigado por me convidar. Meu Deus, olha só que coisa maravilhosa, né? A internet tem dessas coisas boas, né? Dessas surpresas assim. É verdade, é verdade. Agora, Ai, fazendo as vezes do anfitrião aqui na internet, né? Eu quero agradecer, em nome do Verbo da Vida de Guarapari, mais uma vez, o senhor ter dito sim, aceitou o convite, não é de um jeito tão carinhoso como sempre, né? Sempre muito solícito, muito carinhoso, ama a obra do Senhor e está sempre, como diz o pastor Davi, sempre pronto, porque deve é. Eu não sei falar. O pastor Davi fala de um jeito bonito, não sei falar, não. Amém, pastor. Que é isso. Muito obrigado, né? A honra é toda minha, o prazer é todo meu em poder ter esse momento aí junto com o Senhor e junto com todo mundo que está com a gente aí, né? Quem chegou aí agora, pessoal de São Mateus aí, vai convidando o pessoal, vai convidando todo mundo, né? Para a gente poder participar desse momento tão especial, tão ímpar, né? Com muita excelência, com muita parceria. Vamos estar junto aí, pastor Davi tá aí aqui com a gente. Eu vi Ah, também o pastor Vando. Um beijão para todo mundo aí. exatamente. Vou aproveitar e fazer como a gente sempre tem feito. Pessoal, participa da live, convidando o povo. Manda esse aviãozinho para o maior número de pessoas. Eu estou com o celular de Pastor Renan, tá com o meu lá em cima, não é? Mas pode convidar, chama o maior número de pessoas. Nós vamos estar discorrendo hoje um pouquinho aqui, recebendo dessa unção preciosa que está sobre a vida de Pastor Renan também. Vamos falar um pouquinho sobre as experiências ministeriais, não é? Bater um papo um pouquinho, mas um pouco mais à frente, a gente vai receber uma palavra poderosa sobre esse tempo favorável. Tem um livro de Pet Caminelli, o título é Para um Momento Como Esse. Um livro muito legal. Ela aborda questões relacionadas à oração. É maravilhoso, mas esse título eu queria pegar emprestado, esse título de que para um momento como este. Que momento é esse? Talvez alguém poderia perguntar. Nós estamos realmente na melhor fase, no novo tempo, nós estamos num tempo favorável de avanço, de crescimento. Por que que eu posso falar isso? Depois eu quero pegar sua opinião, pastor. Mas eu posso falar Amém. isso porque é isso que a Bíblia me mostra. Não é isso, pastor? Oh, glória. É exatamente isso, pastor. A gente está vivendo esse tempo maravilhoso, tempo de muito avanço, tempo de muito crescimento, né? Um tempo onde a gente está tendo a oportunidade de crescer de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa como igreja, de nos fortalecer como crentes de uma forma individual, mas também de nos fortalecer como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Estamos muito mais fortes, estamos muito mais sólidos do que há uns meses atrás, do que quando começou todo esse tempo de pandemia. Nós estamos muito melhores agora, na verdade, né? Nós crescemos, nós avançamos, nós vencemos esse período aí que para muitos é um período de muita aflição, né? Com todo respeito àquelas pessoas que tiveram algum tipo de contato, algum tipo de parentesco, né? Que sofreram algum tipo de dano, mas nós estamos guardados pelo Senhor, nós estamos aqui, né, desfrutando desse tempo, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, sabendo que a palavra não muda, Deus não muda, né? Ele continua sendo fiel, a palavra continua sendo fiel e a alegria continua transbordando em nosso coração. Amém. Os estudiosos têm falado aí algo a respeito de que isso que aconteceu é uma coisa sem precedentes, porque não tinha para onde alguém fugir, porque todos os países acabaram de alguma forma, o vírus acabou chegando, tudo isso. Eu só queria lembrar, você que está na live, e eu sei que você tem isso na sua cabeça, mas não custa nada te lembrar, não é por isso que eu quero usar essa expressão, te lembrar de que nós estamos aqui, mas não somos aqui, e lá no céu não tem doença, sabe? Então, Deus não está preocupado com isso. Ele não quer que você fique preocupado. Ao contrário, a Bíblia fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Eu gosto como Pedro aborda isso. No capítulo 5, versículo 7, ele fala bem assim,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu amo isso, porque da forma como está conjugado o verbo, mostra que é um ato contínuo, sabe? Ele tem cuidado de vós. Ou seja, ontem o Senhor estava cuidando da gente. Hoje ele está cuidando da gente e amanhã ele vai permanecer. A despeito de diagnóstico. Por quê? Porque eu quero dizer isso. E eu quero lhe ouvir de novo, pastor, logo, logo. Mas olha só, por que eu quero dizer isso? Porque alguém pode estar ouvindo agora e pode estar com o diagnóstico na mão de alguma Verdade. coisa. Pode estar com resultado de exame. E o resultado de exame pode estar dizendo que é positivo para algo. Que é... Deixa eu te falar. O Senhor não deixou de cuidar de você, Ele não deixou de cuidar de mim. Talvez poucas pessoas saibam disso, mas na nossa casa, nós somos diagnosticados. A Roberta recebeu um exame, eu posso expor, porque ela mesma já expôs, e no exame deu positivo para a Covid. Só que tem um exame que foi feito bem antes disso, que deu positivo para a cura divina, deu positivo para a saúde divina, deu positivo para o cuidado do Senhor. E esse é muito melhor, é muito maior. Nós decidimos ficar com esse. É isso aí, muito bom. E tem uma palavra maravilhosa, né, pastor, que a gente já ouviu demais, que é aquela que o Senhor nos livra na fornalha, né? Ele nos livra do fogo na fornalha. Então, não importa, né? A gente conversando aí nesses dias, durante esse período de pandemia, né? Eu já tive sintomas de resfriado, sintomas de alergia, a garganta ficou um pouco inflamada, mas rapidamente, 1 ou 2 dias já estava tudo bem. Assim, eu não tenho como dizer que eu não peguei o Covid, né? Como também eu não tenho como dizer que peguei, porque de fato eu nem me interessei para fazer o exame, né? Talvez você tenha até pego, mas acabou com ele, né? Mas acabei com ele. Né? Então ele pode até ter vindo para a minha porta, ele pode até ter tentado entrar na minha casa, mas ele não conseguiu fazer festa nenhuma, né? E o Senhor, ele tem nos livrado, e independente do que possa acontecer, a palavra vai continuar a mesma, né? Não importa o que aconteça, não importa o testemunho de alguém, o que importa é que Deus não muda, a palavra não muda, e aquele que tiver com a sua casa firmada sobre a rocha, é certo que vai permanecer de pé. Jesus, ele disse que as tempestades viriam, né? Ele não disse que aquele que teria com a sua casa fundamentada na rocha, ele não disse que a tempestade não viria, mas que permaneceria de pé, né? E esse é o nosso posicionamento, não existe nenhum tipo de medo, não existe nenhum tipo de intimidação sobre a nossa vida, estamos firmados na rocha, crendo que o Senhor é aquele que vai adiante de nós, quebrando ferrolho de ferro, portão de bronze, trazendo para nós as riquezas das nações. Isso significa que nós estamos prosperando nesse tempo. Exatamente, que é o tema da nosso bate-papo de hoje, né? É isso mesmo. Quero fazer menção aí, pastor Abraão acabou de chegar, pastor Abraão, uma bênção, homem de Deus, como nós recebemos a vida dele. Nós te amamos, pastor Abraão, viu? Muito é isso bom. Mesmo, pastor Abraão é uma grande bênção, né? Pastor Abraão é um sucesso. Eu acho que ele só tem uma questãozinha, assim, é um ajustezinho, né, que precisa ser feito, é uma questão de time de futebol, mas a gente deixa relevante aí. É um negócio assim meio esquisito, mas deixa para lá. É verdade. O amor, só penso bem, quando eu olho para o pastor Abraão, eu só vejo ele com o uniforme do Vasco. Pastor Davi, muito bom. Meu Deus, que legal. Gabriela Tizone, eita, que legal. Fabico, Eliana. Pessoal, vão mandando aí o aviãozinho para o maior número de pessoas. Convida o povo aí. Já. Gil, ei, Gil. Eita, Flaviane, muito legal. Agora, olha só. Pastorzão, eu estava hoje à tarde estudando. Inclusive, deixa eu dar uma notícia pro pessoal, né? Você está vendo que pastor Renan hoje está na posição do Verbo da Vida de Guarapari, né? O que para a gente é uma honra. Oh, glória a Deus. E eu estou aqui na posição de convidado, né? O pastor Renan teve misericórdia de mim e me convidou. Ah, meu Deus, que é isso? Mas é porque eu tenho passado esses dias aqui em São Mateus. Eu até brinquei falando que eu vou agir agora como anfitrião da live, porque na live eu sou anfitrião, mas aqui em São Mateus, pastor Renan tem sido o anfitrião, tem me recebido aqui junto com Romana, de um jeito muito carinhoso, com muita excelência. É sempre muito bom estar aqui. Nós estamos
tendo o privilégio de ser instrumento do Senhor na escola Rema. Se você ainda não fez o Rema, eu quero que você se prepare. Você está tendo um tempo de hoje até o começo das aulas do ano que vem. Para que esse tempo? Para que você possa se preparar, inclusive financeiramente. Para que você possa, então, já que a matrícula não está aberta para esse ano, mas você pode se preparar este ano para no ano que vem você ingressar no seu treinamento bíblico Rema, porque tempo de preparação não é tempo perdido. Eu estou tendo o privilégio de ministrar a matéria Unção aqui nessa grande escola em São Mateus, que é o Rema aqui em São Mateus. E aí eu estava estudando hoje, eu estava observando o que é um homem, uma mulher cheio da unção. Né? A Bíblia fala em Marcos capítulo 5, e ali nós vamos observar 2 textos, mas um específico, ali vai falar que um homem estava com uma legião de demônios. Ao ver Jesus, e Jesus cheio do Espírito, ao ver, aquele homem se lançou aos pés de Jesus. E Jesus, sem gritar, deu uma ordem e os demônios obedeceram. A Bíblia relata, se você observar, até um pouquinho antes, desculpa, capítulo 8, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, se você observar, esse que eu falei é versículo 26 em diante. Esse que eu vou falar agora é versículo 22 em diante, até o 26. Que em uma tempestade no mar, todo mundo estava preocupado, Jesus cheio do Espírito, vai então, dá uma ordem, o pessoal fica assustado, porque vento e mar obedecem a Jesus, Jesus cheio do Espírito. Qual é a questão? A questão é que um homem ou mulher cheio do Espírito, nada pode parar. Só tem Amém. uma coisa que complica. E aí a gente vai observar em Mateus capítulo 6, que é o quê? Aonde a unção não é considerada. Aonde a presença do Espírito não é considerada. Eu quero lembrar você, eu não sei o que você está passando, não sei o que você tem passado, e a gente vai falar a respeito disso. Quando nós falamos que nós estamos vivendo um tempo favorável, um tempo de milagres, de crescimento, de avanço sem precedentes, sabe? Esse é um tempo de muito avanço, muito crescimento. É porque você precisa considerar o Espírito que lhe conduz, que te capacita, que te separa, essa unção que está dentro de você, para fazer você sair de toda e qualquer situação. O pastor Renan foi muito feliz ao citar Daniel capítulo 3, não é? Que mesmo que você não tenha sido livre da fornalha, você vai ser livre na fornalha. Mas você precisa ter consciência desse Espírito que habita dentro de você. Por que eu quero falar desse jeito? Porque a gente vai falar sobre um tempo favorável. E só fica atento, que nós estamos em um tempo favorável. Quem está atento à presença e ao mover do Espírito Santo. Não é isso, pastor? É isso mesmo, pastor. E assim, eu sei que nós somos remáticos, né? E eu nunca fiz parte de um outro ministério, nunca fiz parte de uma outra igreja, né? Eu me converti aos 12 anos de idade no Ministério Verbo da Vida e eu tenho ouvido essa palavra, na verdade, desde esse tempo, né? Eu nunca fiz parte, nunca ouvi uma outra mensagem, nunca estive em uma outra denominação. Mas estive também ministrando em muitas outras igrejas, né? Em muitas denominações, as denominações conhecidas, eu acredito que basicamente todas eu tive a oportunidade de trazer uma palavra, de ministrar. E é muito comum a gente ouvir aquele termo de batalha espiritual, né? É muito comum a gente ouvir aquele pessoal que se prepara mesmo como que para uma guerra, né? Que se prepara e que sobe monte e que vai lá e quer bater na cara de Satanás, que quer vencer o inimigo que na verdade já foi morto. E o que é que eu quero falar? Pastor, eu nunca fiz isso? Não, nunca fiz isso, pastor. Poxa. Eu conheço, inclusive já tive a oportunidade de conversar com alguns pastores que sobrevoaram determinada cidade com galões e mais galões de óleo ungido, né? Para consagrar aquela cidade, aquele ambiente, né? Entregar nas mãos do Senhor. Então, vamos entregar essa cidade a Jesus, como se já não pertencesse a Ele. Mas, assim, o que é que eu quero falar com tudo isso?
é que, na verdade, talvez exista, ao invés desse sentimento de estar guerreando, de estar batalhando contra o diabo, né, talvez exista um outro extremo que é um sentimento de passividade espiritual. Sabe? Uau! Eu tive a oportunidade de conversar né, com muitos crentes e saber tudo aquilo que nos possui, entender toda a herança, todo o testamento que foi deixado para nós, tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que o Novo Testamento, através das cartas, deixa para nós, o que é algo tremendo, algo maravilhoso. Nós somos curados, nós somos prósperos, nós somos o povo mais feliz dessa terra, nós temos os dons do Espírito Santo, nós temos os frutos do Espírito Santo habitando em nós, somos o que somos um com Cristo, estamos assentados à destra de Deus, mas toda essa carga de informação também não pode nos deixar de uma forma passiva, no sentido de que eu tenho uma responsabilidade em tudo isso. Eu tenho uma responsabilidade onde eu vou, eu tenho uma responsabilidade como crente, eu continuo sendo a luz desse mundo, o sal dessa terra. Jesus continua querendo pregar através da minha boca, Jesus continua querendo impor as mãos através das minhas mãos, Jesus continua querendo fazer milagres através de mim. Então eu vejo esse tempo como, na verdade, não um tempo de guerra porque o inimigo já foi vencido, mas um tempo de posicionamento para sermos quem de fato o Senhor tem expectativa e nos chamou para ser, que é imagem e semelhança dele. Se Jesus foi, como o senhor citou maravilhosamente bem, até um gadareno, ele foi até aquela região de Gadara, teve aquele encontro, né? E o diabo fugiu da presença dele, mesmo sendo uma legião, e é a única passagem que a gente vê uma manifestação demoníaca como essa, mas partiu em retirada. A verdade é que Jesus foi. E o fato dele ter ido nos dá a responsabilidade de nos levantarmos e fazer algo. Então, ser o que eu sou, na verdade, deve aguçar a responsabilidade em mim de ir, de estar presente. Mesmo que a unção flua através da minha vida, mesmo que as pessoas até toquem em mim e eu pergunte quem me tocou, como aconteceu com Jesus, mas eu preciso ir. As pessoas precisam, na verdade, olhar para nós e ver uma fonte de poder, uma fonte de cura, uma fonte de prosperidade, uma fonte onde a palavra de Deus, de fato, sai da nossa boca como rio de águas vivas. E daí sim, as pessoas vão nos ligar dizendo: rapaz, eu estou precisando muito de você. Você pode orar por mim. Eu preciso que você venha na minha casa. Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele estava indo ressuscitar uma garota que, segundo os homens, ela tinha morrido, né? Mas ele disse: fica calmo, né? Fica tranquilo, porque ela só dorme, a filha de Jairo. Jesus, ele estava indo. Em Marcos capítulo 5, né? Eu ia citar exatamente isso. Ele estava indo fazer algo, agora sim, Marcos capítulo 5. Ele estava indo fazer algo, no meio do caminho, aquela mulher que também, por considerar a unção, olha, poderoso no seu interior. Se eu apenas tocar nele, serei curado. Isso tem sido recorrente, porque há duas semanas atrás fizemos uma live, duas semanas atrás, fizemos uma live com o pastor Alex Coni. E ele falou algo fantástico. Ele disse a respeito de sermos resposta de oração. Indo, né? Eu até citei o livro de Atos, matéria essa que o senhor ministra com muita excelência, né? No Rema, o livro de Atos, que são atos dos apóstolos, né? Não são pensamentos dos apóstolos. Né? O próprio Espírito, ele não estava parado, ele estava se movimentando. Não é? A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, não é? Aguardando um comando, uma voz de comando para fazer algo. Olha o que acontece. Essa mulher considerou a unção
com expectativa na unção, recebeu da unção. Jesus se movimentando, indo fazer algo, cumprindo uma missão, cheio da unção. As duas posições, eu não sei qual é a posição que você que está conosco na live se encontra. Se você está na posição de alguém cheio da unção, que tem consciência de que existe um propósito, é necessário se movimentar, porque este tempo que estamos vivendo é sem precedentes na história. Não tem um tempo melhor do que esse. Esse é o melhor momento, é melhor dia, melhor tempo. É um tempo de crescimento, de avanço. Sem precedentes. Mas talvez a sua posição seja a posição daquela mulher que, diante de circunstâncias, se viu assim, não tenho o que fazer na força do meu braço. Mesmo assim, é necessário se movimentar e desejar a unção, ter expectativa e ir buscar, porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Ao que bate, se abre. Meu Deus do céu. Sabe? Então, é tempo disso. Não é isso, pastor? Maravilhoso, pastor. Isso é maravilhoso que você está falando, né? Sensacional. E assim, se o diabo não conseguir, né? Eu vou mudar essa posição porque eu quero falar, eu vou pressupor que nós somos crentes cheios do Espírito e andamos em santidade, né? Amém. Todos nós somos, estamos nesse posicionamento. Então o diabo ele não pode nos matar. Aleluia! O diabo ele não pode tocar em nossa vida. O diabo ele não pode tocar nas nossas finanças. O diabo não pode tocar na nossa família. Mas ele vai estar contente se ele pelo menos conseguir calar a nossa boca e ele conseguir nos trancar dentro de casa com um sentimento de opressão, com um sentimento de intimidação. Se ele conseguir... Vai querer intimidar, né? Se ele conseguir nos intimidar e nos parar, ele vai estar satisfeito. Afinal de contas, se o diabo nos mantém em casa, o mundo vai estar em trevas. Afinal de contas, nós somos a luz desse mundo. E o mundo vai estar sem sabor, porque nós somos o sal, o sabor desse mundo. Se ele conseguir nos parar, se ele conseguir nos trancar, se ele conseguir parar a nossa voz, ele vai se dar por satisfeito. Então, nós precisamos nos levantar nesse tempo. Precisamos avançar, porque somos uma igreja triunfante, não uma igreja militante. O Senhor, ele nos disse, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Ele não colocou restrições, né? E ele não falou se com pandemia ou sem pandemia, né? Hoje, nós somos extremamente favoráveis em termos a possibilidade de uma live como essa. Imagina se Paulo vivesse nos tempos de hoje, e esse é um pensamento extremamente importante para nós. Afinal de contas, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina se o pregador Paulo vivesse nos dias de hoje, com a internet em suas mãos, com um celular extremamente revolucionário como esse do pastor Vitor que está na minha frente aqui. Como esse aqui também. O que o apóstolo Paulo faria, o que o irmão Paulo, o que o mestre Paulo, o que o profeta Paulo faria, tendo as ferramentas que nós temos nas mãos. Isso é o que nós precisamos lembrar. Isso é o que nós precisamos pensar sobre isso. Interessante, pastor, que o senhor está falando a respeito de tentar parar, o inimigo tentar parar um crente. E o crente, tome cuidado, a não ser que seja debaixo de uma direção, sabe? Porque também não podemos confundir proatividade com precipitação. Mas quem se move no espírito, se move no tempo certo, sabe discernir tempos e estações. Mas toma cuidado, porque é bíblico que nós estamos sendo conduzidos em aumento. Paulo escreveu na carta de 1 Coríntios, à igreja de Corinto, dizendo, graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Então, nós temos essa certeza dentro de nós, que nós estamos agora sendo conduzidos em triunfo. E eu gosto do que citou
de Provérbios escreveu, Salomão, quando disse que nossas veredas brilham a cada dia mais. Por isso que é muito bíblico nós falarmos como estamos falando agora, abordarmos esse tema como estamos abordando agora, de que este é o melhor tempo mesmo. Nossas veredas nunca brilharam tanto quanto estão brilhando hoje. Nunca foi tão... Esse saudosismo gospel, satânico, enganoso, de que tempo bom era antigamente. Antigamente que era bom. Isso é para parar você. E você não pode ficar parado, porque um crente cheio da unção... Primeiro que um crente cheio da unção, ele não vai ficar parado, porque ele é maduro e ele entende. Então você tem que tomar cuidado, porque você parado é retrocesso. Você foi feito para avançar. Foi feito para seguir em frente. Quando você falou a respeito de que o inimigo quer parar, notícias chegaram para Jesus em Marcos capítulo 5, para que ele não fosse completar a missão. Para que alguém chegou para ele e falou, não precisa ir mais não, a menina já morreu. Isso. Não é verdade? Claro. Mas ele não ficou parado. Ele foi completar a missão. Não é verdade? Claro, é isso mesmo, pastor. Esse é o tempo que o crente precisa se levantar. Não importa, né, com máscara. Vai com máscara mesmo. Vai, meu filho, com máscara. Vai com um balde de álcool em gel na tua bolsa. Toma um banho de álcool em gel. Bota a máscara, né? Bota uma máscara de astronauta se você quiser. Mas vá, meu amigo, e pregue a palavra. Fale. Deixe de lado todo e qualquer sentimento, né, de letargia, deixe de lado toda a intimidação do inferno. E isso é algo extremamente importante para esse tempo, um posicionamento onde nós precisamos nos levantar. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Esse é o tempo que nós precisamos nos levantar para fazer a diferença. Sem nenhum tipo de medo. Esse é o melhor tempo. Esse é o tempo quando Paulo fala, né, que o mundo ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E isso é para hoje. Né? O mundo está aguardando essa manifestação dos crentes cheios do Espírito Santo. Isso é algo tão sério que Jesus nem permitiu os seus apóstolos, os seus discípulos saírem pregando. Eles esperaram em Jerusalém a capacitação. Ele disse, não vai antes de vocês receberem o poder. Vai vir sobre vós o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles continuaram, né, numa pandemia, pregando uma palavra, numa pandemia que não era o coronavírus, mas era uma pandemia de perseguição. Né? Eles continuaram num momento onde a intimidação era muito maior do que essa. Porque se o crente fosse pego pregando a palavra, ele seria morto, assim como Estevão foi. Então, se nós lermos um pouco o livro de Atos, né, os feitos dos nossos queridos e amados irmãos da igreja de Atos, a gente vai perceber que aquele tempo era muito pior do que o tempo de hoje. Mas por causa da ousadia, Deus fazia milagres, prodígios e maravilhas, como fez através de Filipe, em Atos capítulo 8. Então, se eu, como crente, me levanto nesse tempo, que é o tempo, né, do avanço, obviamente eu preciso e vou ver esses milagres se manifestando em minha vida, na sua vida. Algo que é extremamente importante, pastor, só para fechar esse pensamento, é que para todos nós, né, que estamos ouvindo isso aí, eu gostaria de fazer essa reflexão mesmo. A última vez que você viu um milagre acontecendo instantaneamente na sua frente. A última vez que você viu um milagre real. A última vez que você viu uma manifestação poderosa, né, alguém caindo no poder do Espírito através da sua imposição de mãos. A última vez que você viu uma cura acontecendo instantaneamente. A última vez que você viu um cego sendo curado, um surdo ouvindo, alguém se levantando de uma cadeira de roda. A última vez, porque isso arde no meu coração. Eu sei que nós que somos crentes, nós não precisamos ver para crer. Mas o povo precisa ver as manifestações da glória de Deus. Jesus, ele disse certa vez, se vocês
não virem os milagres, vocês de modo nenhum crerão. Então, mais bem-aventurado é quem não viu e creu, que somos nós. Nós cremos no Senhor e nós não o vimos. Mas é bíblico o testemunho de Cristo. É bíblico o testemunho do poder de Deus, né? Pedro, junto com os demais, Pedro, João e Tiago, fizeram uma grande revolução, porque aquele homem, aquele aleijado da Porta Formosa, ele se levantou e foi um milagre notório diante de todos. Olha quantas pessoas foram alcançadas. Imagina o reboliço que não foi naquela cidade, porque ninguém podia dizer que era mentira. Exato. Aquilo que eles estavam pregando, ninguém poderia dizer que não era verdade ou que foi uma mágica, um truque. Todo mundo conhecia aquele aleijado. Todo mundo sabia que aquele homem era um homem enfermo, era um homem de nascença. Mas o poder se manifestou, o milagre aconteceu. Foi um milagre visível, uma manifestação do poder de Deus visível. Nós precisamos ver isso hoje. Eu tenho expectativa do meu coração de ver pessoas se levantando de cadeira de rodas na igreja. Eu quero ver pessoas chegando de maca e sendo curadas e correndo na unção do Espírito na igreja. É maravilhoso correr na igreja, mas eu quero ver alguém chegando de maca na igreja e sair correndo na igreja. Amém, amém. Eu creio nisso e nós iremos ver isso, porque somos um povo ousado. E Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Mas os adoradores não são aqueles que cantam louvores. Os adoradores são aqueles que praticam a palavra. Porque Jesus disse, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E estar longe de Jesus era estar longe da palavra. Somos o povo da palavra, mas também somos o povo das manifestações do Espírito. Somos o povo dos milagres, somos o povo do poder de Deus, somos o povo que iremos operar milagres, prodígios e maravilhas. E eu creio, em nós nos levantamos com esse poder e autoridade no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Sabe quando você fala assim que a criação tem expectativa nos filhos de Deus, que a Bíblia diz isso? Eu fico a pensar, a nossa posição, eu ouvi isso naquela live do pastor Alex Coni, foi muito legal, a gente batendo um papo e conversamos sobre isso um pouquinho, e a respeito de que a criação tem expectativa. Observa, para se tornar filho de Deus é necessário reconhecer, crer com o coração e declarar Jesus como o Senhor da sua vida. Aí então a pessoa se torna filho de Deus. Essa história de que todo mundo é filho de Deus, não é bem assim. Para ser filho, porque a Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Beleza, João escreveu isso. Então vejam, na posição de não filho, a posição que está ocupada é a posição de criatura. Existe uma expectativa da criação, na manifestação dos filhos de Deus. Quando nós chegarmos em alguns lugares, quando nós formos, eu tenho convicção, eu tenho tido essa nota dentro de mim. Nós, como respostas de oração, nós somos a resposta. A resposta. Nós chegaremos e pessoas vão ter expectativa na nossa chegada sem nem ter conhecido a gente. Talvez através de um sonho, através de uma direção, elas vão olhar e vão falar assim, nossa, eu tenho a impressão de lhe conhecer. Eu sonhei que você era um pastor e você vinha falar comigo. Eu sonhei que você era um homem de Deus e tinha uma palavra da parte de Deus na minha vida. Eu sonhei que alguém colocava a mão sobre mim e a cura se manifestava, porque eu tinha expectativa em que isso acontecesse. Você é um filho de Deus e a minha expectativa nos filhos de Deus, elas estão sendo agora supridas. Eu creio nisso. Eu creio dessa forma. Lá em Isaías, capítulo 66, o profeta messiânico, ninguém falou mais a respeito do Messias do que Isaías. Isaías, no capítulo 60, ele fala algo, eu gosto como o Rick Renner aborda no livro dele, Mantendo a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco. Eu gosto muito como ele aborda. Ele aborda esse texto, eu quero só ler. Eu posso ler antes de passar a palavra de uma vez para o senhor, pastor? Posso? Por favor, pastor. Então tá. Diz assim, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz,
e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha que interessante. Está falando, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Aquela luz que você tomou posse. Às vezes, em meio à escuridão, no meio de um mundo louco, no meio de uma pandemia, você decidiu não se dobrar às notícias ruins. Você decidiu permanecer com a palavra. O texto diz, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aí ele vai dizer, versículo 2, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, meu Deus, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. A ponto do versículo 3 dizer, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Olha a expectativa sendo correspondida através da minha vida, da sua vida. Pastor, antes de eu passar a palavra para o senhor, porque eu quero receber, só tem agora 18 minutos mais de live. Olha só, eu quero só dizer, tem uma mensagem fixada aí embaixo, a irmã Joyce, de um jeito muito carinhoso, colocou aí, eu quero que você atente para o PicPay do pastor Renan Veras. Ele não pediu nada, mas eu não posso privar vocês de semear em terra tão fértil, em terra tão adubada, em terra tão bem preparada. Sabe, irmão? É muito bom ser participante das coisas do Senhor. Eu quero estimular você, quero incentivar você a semear usando o PicPay do pastor Renan. É @pr.renanveras. Eu vou passar a palavra para o pastor Renan e você vai pôr em prática o que a Bíblia nos ensina em Gálatas 6, versículo 6. Ok? Pastor Renan, nós temos aí 18 minutos, a palavra está contigo. Amém, pastor. Eu quero te agradecer mais uma vez essa grande oportunidade. Para mim é algo muito especial. Antes de começar, eu quero só fazer menção de alguém que eu vi, né, aqui subindo. Não sei se está presente ainda, mas alguém que sempre foi um grande referencial para mim, desde sempre, que é o pastor Rosilon Lourenço. Ele foi alguém que eu sempre gerei muita expectativa em ouvir, né? Em Caruaru nós tínhamos algumas conferências de missões e eu lembro que nós virávamos a madrugada para poder organizar a igreja, né? Com o máximo de bandeiras que a gente conseguia, e eu ficava com o meu coração feliz e alegre demais em poder ver o pastor Rosilon. Então, se ele estiver presente, quero falar para ele todo o meu respeito, toda a minha honra, né, e toda a minha admiração, né, porque de fato ele é um grande referencial para mim em missões, evangelismo. Ele talvez não tenha ideia do quanto que eu ouvi, né, de quanto que eu busquei as suas mensagens e pregações para utilizar nas aulas do Rema de evangelismo, e por onde eu ia, ele sempre foi um grande referencial para mim. E pastor, por favor, né, se o senhor tiver qualquer apontamento durante esse tempo que a gente ainda tem aqui pela frente, tiver qualquer coisa, por favor, né, fala e compartilha, né? Eu creio num acréscimo, eu creio numa explosão quando a gente tem a oportunidade de falar sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. A gente não interrompe um ao outro, não. A gente só causa uma explosão ainda maior, sabe? E tem dois textos que estão muito firmes, muito fortes no meu coração, que é o livro de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Jesus ele diz o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Olha que coisa louca. Que interessante. Imagina, né? No entardecer, no final do ministério, já no final dos 3 anos e meio. Então eles fizeram aquele lanchinho da tarde, como a gente vai fazer talvez antes de ir para a aula do Rema, pastor, então lá na aula lá do Rema mesmo, naquela conversa boa e gostosa, depois de ter pregado a palavra, e tá todo mundo assim, e Jesus olha para eles e diz: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu afirmo com toda certeza que é muito melhor que eu vá embora. É muito melhor, vai ser muito melhor para vocês que eu não esteja mais aqui, que eu vá embora com vocês.
E aí eu viajo nesse texto porque eu fico imaginando Pedro olhando para João e para Tiago, e talvez João, né, que sempre teve ali o braço, o colo do mestre para dar uma descansada, um olhando para o outro assim, como assim? Quem é que vai ressuscitar os mortos daqui para frente? Quando a tempestade parar, né? Quem é que vai? Porque só ele tem esse poder de parar a tempestade. Quem é que vai parar a tempestade? Né? Para onde nós iremos se só esse homem tem as palavras de vida eterna? Para onde que a gente vai agora? Se ele for embora, como que vai ser muito melhor para mim? Quando a multidão estiver reunida e nós formos pregar e todo mundo estiver com fome e tiver um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos, quem é que vai multiplicar? Quem é que vai dar graças? É Quem é isso. que vai transformar água em vinho quando acabar na festa? Quem é que vai fazer esses negócios? E Uau! Jesus diz, é muito melhor para vocês que eu vá embora. Meu Porque Deus. se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Meu Deus do céu. E Jesus começa a dizer, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas por aí vai. Mas esse sentimento é Jesus que está afirmando. Talvez um filme passou na cabeça de Jesus. Jesus olha para eles e diz, é muito melhor, vai ser muito melhor. Eu estou com vocês, mas quando ele vier, vai ser muito melhor. Uau. E o sentimento dos crentes é justamente o oposto, por não entender o tempo que nós estamos vivendo hoje. Jesus, ele entendeu, ele enxergou à frente. Ele disse, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho condições de atender todo mundo. Mas ele, quando ele vier, ele é do mesmo tipo que eu sou. Ele é igual a mim, ele é da mesma espécie. Ele prega como eu prego, ele vai falar o que eu falo, ele vai fazer o que eu faço. Vai ser muito melhor. Olha, João, olha, Pedro, olha, Tiago, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ser infinitamente melhor, vai ser muito melhor. Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vai entrar em vocês. Ele não vai operar sobre vocês. Vai ser muito melhor quando eu for. E Jesus estava falando sobre esse tempo de hoje. As pessoas pensam, e nós sempre falamos o que aconteceria se Jesus chegasse em São Mateus, mas ele nunca foi embora, ele está aqui porque desde sempre houve um crente aqui. Aleluia! Glória a Um Deus! crente, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sempre esteve aqui. Ele disse, olha, quando 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei presente. Eu vou estar lá, eu estarei lá junto com vocês. E aí um texto que eu considero meu, porque eu adotei ele para mim, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz... Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem hoje não vivam mais para si mesmos, mas vivam por ele, que por todos morreu e ressuscitou. E ele diz, se nós conhecíamos uns aos outros segundo a carne, já não conhecemos mais dessa forma ou dessa maneira. Se nós nos conhecíamos, pastor Vitor, apenas, né, com essa formosura de gente, porque o senhor é muito mais bonito que eu, mas se eu te conhecia apenas dessa forma, dessa maneira, com todas as tuas habilidades humanas e naturais, com tudo que eu consigo ver com os meus olhos naturais, se eu te conhecia apenas como essa pessoa maravilhosa que o Senhor é, eu estou perdendo a essência, eu estou perdendo o melhor, eu não te conheço mais. Eu não devo te conhecer mais dessa forma, dessa maneira, porque os meus olhos espirituais precisam ser abertos e eu preciso olhar para o Senhor como o Senhor é. Porque quando Cristo olha para o Senhor, ele vê um ungido pelo Espírito Santo. Glória! Quando ele olha para o Senhor, ele vê alguém onde o Espírito Santo está, onde a unção do Espírito está e permanece sobre o Senhor. Ele vê alguém que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Ele olha para nós como um
crente como um filho, como uma reprodução dele mesmo. Nós somos uma nova raça, nós somos uma nova espécie, nós somos um novo tipo de gente que esse mundo jamais conheceu até a morte de Jesus Cristo. Mas quando ele morreu, ele soprou o Espírito, ele enviou o Espírito, ele habitou em nós, mas ele também nos ungiu e nos capacitou para fazermos obras maiores. E Pedro, entendendo isso na sua primeira mensagem, ganhou uma grande multidão. E Pedro, quando andava pelas ruas agora, ao menos a sombra de Pedro. E esse poder é o que está em nós. Aleluia. Exatamente. Pedro, ao passar pelas ruas, ao menos um aleijado, um doente, alguém numa maca que estava ali, na beira de uma calçada, pelo caminho, ao menos a sombra de Pedro curava a todos os enfermos. Esse é o poder que opera em nós. Aleluia. Esse é o poder do Espírito Santo que habita em nós. Um crente cheio do fogo, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Paulo estava pensando nisso quando ele disse: se nós nos conhecíamos segundo a carne, já não conhecemos dessa forma e dessa maneira. Se nós até mesmo conhecíamos a Cristo com as limitações humanas e naturais, também não conhecemos dessa forma. Porque agora, se Cristo tinha que ir de cidade em cidade, aldeia em aldeia, se Jesus Cristo precisava impor as mãos sobre ele precisava pregar para uma pequena multidão ou grande multidão, mas ele estava num único lugar apenas. Agora ele é um Cristo sem limites. Glória a Deus. Porque ele se reproduziu em nós. Uau. Cristo, ele não é mais um único apenas. E é por isso que Paulo diz: se alguém está nele, é uma nova criação. As coisas velhas e antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados e as suas transgressões. Se alguém não se via dessa forma, dessa maneira, precisa mudar urgentemente. Precisa tirar essa visão humana e natural e passar a enxergar de uma forma espiritual. Porque se nós passarmos a nos ver como Deus nos vê, então, de fato, esse mundo já foi ganho para Jesus. De fato, nós iremos nos levantar com poder e autoridade. Nós iremos ser essa igreja que o Senhor nos constituiu para ser. Uma igreja cheia da glória, cheia do poder de Deus. Uma igreja onde não existe um sentimento de satisfação. Eu não posso estar satisfeito. Eu não posso estar conformado. E eu sei que nós sempre pregamos isso, falando sobre o quanto é importante a transformação do nosso entendimento, da nossa mente. Mas eu quero trazer isso num outro âmbito. Nós devemos estar inconformados com aquilo que o diabo está fazendo ao nosso redor, porque, afinal de contas, nós somos a solução. Aleluia. Aleluia. Nós somos a solução para tudo que o diabo queira fazer. Porque tudo que ele faz é morte, roubo, destruição. E nós possuímos a vida de Deus. Em nós está a glória do Espírito Santo. Em nós está o poder que desfaz toda obra de Satanás. Então, de fato, isso não é um jargão. Nós somos a solução desse mundo. E as pessoas precisam enxergar em nós, até mesmo se estivermos com a boca fechada. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Maia, ela faz jus em seus livros daquela frase de Francisco de Assis, que diz: pregue o evangelho a todo tempo, se for preciso, use palavras. Ela costuma dizer assim: pregue o evangelho sempre, se for preciso, abra a boca. Ela costuma dizer isso, que é a mesma coisa, não é? Eu acho interessante, pastorzão, a gente já está caminhando para o final, já temos poucos minutos,
Eu não sei se a guitarra ainda está preparada, porque se tiver, eu gostaria de acabar com a guitarra. Né? Não sei se está. Você começou discorrendo sobre João 16:7. Só pode dar parecer quem é perito. A gente sabe disso. E Jesus tinha um espírito sem medida, sabia do que estava falando. Quando ele falou, dando esse conselho, gerando uma expectativa em todos nós, inclusive falando a nosso respeito, sobre, se a gente lê o capítulo 15, 16, 17, vamos ver que Jesus orou por nós, meu Deus, eu não oro só por esses, mas oro por aqueles que hão de crer em mim, não é? Então, assim, falando da gente mesmo, eu acho interessantíssimo Jesus fazendo com que a gente pudesse atentar para o privilégio que é ter essa parceria com o Espírito Santo. E eu quero, pastor, eu quero indicar um livro. Eu quero indicar esse livro, O Espírito Santo e Você, de Rick Renner, que vai falar a respeito dessa parceria, dessa dupla dinâmica, que é infinitamente superior do que Batman e Robin, do que Romário e Bebeto, né? Do que outras que já surgiram por aí. Essa dupla, inclusive, pastor, embora é maravilhoso estar contigo, estarmos juntos, e a gente junto, a gente consegue ir muito mais longe mesmo, mas é porque nós temos o tempo inteiro também a companhia do Espírito Santo. Então, quando nós estamos juntos, na verdade, nós estamos em um trio, né? Porque o Espírito Santo sempre está presente, não é? Estou falando eu, Amém. né? Amém. Isso mesmo. Olha o poder da igreja, a igreja junto. O poder da coletivo. Imagina, a Bíblia fala isso, né? Na verdade, Amém. para correr 2, 10 mil, né? Nem a matemática nem explica esse Não. negócio, né? Porque se um bota 1.000, 2 é para botar 2.000, mas não é não, 10 mil. Agora esse livro fala, o Espírito Santo e você trabalhando juntos com uma dupla dinâmica do céu. Esse texto de João 16, que o senhor leu e discorreu de uma maneira tão sábia, cheio da unção, eu aprendo sempre, ele me salta, Jesus querendo abrir os meus olhos para o privilégio que ele sabia do que estava falando. O privilégio que é. Quando você usou essa expressão, dizendo, é muito melhor que eu vá. Vocês vão poder experimentar aquilo que eu experimento. E quando fala de outro consolador, é do mesmo tipo. Ou seja, Jesus estava deixando claro que ele não ia, o povo, os discípulos não sentiriam falta. Porque ia agir da mesma forma. Só que agora, ao invés de um, muitos. Como o senhor muito bem colocou. Eu tenho ficado muito ávido, pastor, muito atento a essas questões de que o diabo quer roubar da gente os privilégios que Deus deixou e nos deu. Jesus aqui está falando um pouco também a respeito do privilégio, que é ser uma dupla dinâmica do céu com o Espírito Santo. E ele podia falar isso. Em um tempo como esse, que nunca foi tão favorável, que nunca foi tão positivo. A melhor fase é essa que a gente está vivendo. Com essas ferramentas que temos. Meu Deus. Por isso que eu digo, pastor, as melhores ministrações são as próximas. Isso. Sabe? Amém. As melhores ministrações não foram pregadas ainda, mas já estão sendo. O melhor culto é o próximo. A melhor aula do Rema é a próxima, porque nós estamos indo em aumento. Amém? Amém. Amém, amém. Glória a Deus, pastorzão. É isso mesmo. E para fechar, quero te agradecer de todo o meu coração essa grande oportunidade, né? Quero usar as palavras finais que o apóstolo Paulo disse quando ele falou que não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo, para a meta que é Cristo Jesus. Então, eu quero tudo isso, eu quero viver tudo isso, eu quero ver tudo isso, né? E uma coisa eu faço, eu não estou parado, né? Não estamos parados, estamos avançando, estamos crescendo. Não cheguei lá ainda, mas eu estou crescendo. Amém. Obrigado, viu, pastorzão, por tudo. Beijão para todo mundo. Vai preparando a guitarra aí, enquanto se você puder, Ô, só para glória. acabar um pouquinho.
Você que está aqui ainda enquanto o pastor Renan está pegando a guitarra, quero agradecer a tua presença. Segunda-feira teremos live com o pastor Gleison, supervisor da Europa, às 18 horas. Convide pessoas e esteja presente também. Amo vocês. Beijão. Muito.